voltando. Estudos para concursos para a Alesp, regimento interno da Alesp, sobre as atribuições. Ainda está no começo do regimento interno, sobre a presidência. A presidência, ela tem 3 pontos. Primeiro, a presidência representa é o presidente. A presidência é o representante da Alesp, nessas coisas exteriores e também internos. Ele é o regulador dos trabalhos e é o regulador da ordem. Dá para atribuir essas 3 coisas básicas para ele. Apresentar e regular. Porque quando você vai lendo as atribuições dele, basicamente você percebe que a maioria das coisas que fazia ele só como se ele fosse um mestre da reunião assim e só trabalhar para que ela ocorra corretamente. Entende? Bom, vamos continuando aqui, começando das atribuições. Ele tem separada as atribuições do presidente e o capítulo de atribuições do começo da regimento interno que tem mais coisa, porque ela é separada em um monte de coisinhas, que são as atribuições de sessões, atribuições de proposições, atribuições de comissões, atribuições de reunião mesa e atribuições de publicação e a competência em geral. Basicamente o tipo de contribuição para cada de atribuição para cada tipo de trabalho que faz sei lá nas sessões. Daí separando elas, tipo as principais as sessões têm umas 10 atribuições, as administrativas. Esquece, não vou tentar falar o número das coisas. Mas vamos lá. As sessões, atribuições de sessões, o presidente tem que presidir a sessão, né? Presidir a sessão, abrir, suspender, levantar e encerrar, manter a ordem e fazer observar este regimento na sessão, fazer ler a ata do segundo secretário, o expediente e as comunicações pelo primeiro secretário. Isso aqui é, na verdade, basicamente um tipo de ordem de ritual. Conceder a licença aos deputados e os deputados, né? Licença também. De sessão, ele também tem que interromper o orador que se desviar da questão, falar sobre os vencido ou faltar a consideração à Assembleia ou a qualquer de seus membros, advertindo ou, em caso de insistência, retirando-lhe a palavra. Ele também tem que, nas sessões, convidar o orador a declarar, quando for o caso, se irá falar a favor da proposição ou contra ela. Ele também tem que resolver definitivamente os recursos contra a decisão do presidente da comissão em questão de ordem por este resolvida. E também nas sessões ele tem que determinar ou não o embainhamento de discurso ou parte pela taquigrafia quando antirregimentais. Antirregimentais, interessante. Bom, ele também nas sessões ele tem que convidar o deputado ou o deputado para retirar-se do recinto do plenário quando ele está perturbando a ordem. Quando nas sessões ele também tem que decidir soberanamente sobre questões de ordem de reclamações, decidir sobre questões soberanamente de questões de ordem de reclamações, né? E decidir soberanamente, ordem de reclamações. Na verdade, essa coisa de ordem e reclamações se relaciona com uma outra atribuição de sessão que está falando antes, que era resolver definitivamente recursos contra a decisão do presidente de comissão. Né? O presidente faz uma decisão aqui que falou o treco definitivamente de ordem e reclamações. Ele fala resolver definitivamente recursos contra a decisão do presidente de comissão em qual a questão de ordem por este resolvida. Entendeu? Ou seja, ele falou que era para o presidente fazer ordens contra fazer decidir diretamente sobre ordens e reclamações, mas só que podem fazer recurso contra essa ordem, então ele tem que resolver definitivamente contra essas coisas.
contra esses recursos, tá? Estranho. Ainda coisas de sessão, tenho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem tanta coisa de sessões. É o que tem mais, tá? Atribuições do presidente. Anunciar a ordem do dia, o número de deputados e deputados presentes. Também tem que, nas sessões, submeter a discussão à votação da matéria a isso destinada. E também tem que estabelecer o ponto de questão sobre o que deve ser feita em votação. Basicão, né? Ele também tem que anunciar o resultado da votação, tem que fazer a organizar e ordenar sob sua responsabilidade e direção a ordem do dia de sessão. Seguinte, anunciá-la ao término dos trabalhos ouvindo o seu colégio de líderes. E também tem que dar conhecimento das proposituras que foram apreciadas conclusivamente pelas comissões, fazendo publicar no Diário de Assembleia a respectiva relação para efeito de fluência no prazo de interposição de recurso por 1/10 de parlamento em ordem de deliberação do plenário. Interessante essa coisa de dar conhecimento. Eu vou terminar aqui com essas coisas de sessões e vou fazer um outro vídeo para as atribuições do presidente das proposições. Apesar de ser menos, bem menos.